Mas a palavra está no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele nos ama, Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele ama a gente. Ele tem um cuidado com a gente muito grande. Meu Deus, esperamos que chegou hoje não. Sinceramente, esperamos que chegou. Glória a Jesus. 24. Primeiro versículo, 24, primeiro versículo. Esse texto é um pouco grande, né? Mas a gente vai tentar aqui para não ficar muito estendido, né? Para você entender o que Deus vai falar com você. Aleluia, glória a Jesus. Eu queria até pregar na Bíblia na linguagem de agora, para você entender melhor, mas só abrir ali que apaga isso aqui, para entender coisa, é meio complicado. Então eu vou trazer aqui para você entender o que Deus está falando com você. Nos abrir aí. Olha, preste bem atenção nisso aqui, gente. Olha só. E a ira do Senhor se tornou acender contra Israel. O que aconteceu? A ira do Senhor, ele veio de novo, mais uma vez, se irá contra Israel. Quando fala contra Israel, está dizendo contra aqui, contra o seu povo. Mais uma vez, veio a ira do Senhor contra Israel. Olha aqui que vai me dizer. Aleluia, glória a Deus. E olha, presta atenção nisso. Isso aqui é importante você prestar atenção. Quem fez? Deus. E incitou a Davi contra eles. Deus se irou contra o povo. E Deus vai pegar Davi e vai colocar no coração de Davi para quê? Davi pecar, cometeu uma atitude de pecado para prejudicar quem? Davi? O povo. Deus se irou foi com quem? Foi com Davi? Com Davi não. Deus se irou com o povo. Mas aí Deus pegou quem? E usou Davi para atingir quem? O povo. Olha como é que Deus faz as coisas. Deus usa um servo dele, Davi, para poder fazer algo que contrariasse a Deus, só para Deus se vingar do povo. Porque Deus tirou o povo do pecado do povo. O povo fez alguma coisa com Deus, Deus tirou. E aí Deus faz o quê? Ele vai incitar Davi, ele vai provocar Davi. Próprio Deus, você vai fazer algo que é para poder Davi mirar contra o povo. Tem coisa, gente, que muitas vezes Deus acontece na nossa vida por causa, como eu falei no início, a mesma coisa que acontece na tua vida por causa dos outros. Você às vezes, muitas vezes Deus até faz você passar por uma situação difícil por causa de alguém que está do teu lado, por causa de erro de alguém, de vontade de alguém, expressão de alguém. Tem gente que já não aceita a palavra de Deus. Tem gente que peca contra Deus o tempo todo, escarnece de Deus, zomba de Deus o tempo todo. E muitas vezes Deus, imagine você se vive numa casa com uma pessoa, essa pessoa não quer nem saber de Deus, zomba de Deus o tempo todo. Se Deus deixar essa casa próspera demais, vivendo no bom, no melhor, a pessoa, ela vai entender alguma vez que Deus é Deus? Não. Então, Deus muitas vezes usa uma situação para pegar quem Ele quer.
Às vezes, o problema do Deus não é nem contigo. Mas Deus apenas só está usando você para chegar onde Ele quer. De repente, Deus usa você para quebrantar o coração de alguém. Deus faz isso. De repente, você tem uma vida tranquila, mas não precisa usar alguém para chegar em alguém. De repente, para salvar, para libertar alguém. E a gente não entende o mistério de Deus. A gente não entende as coisas de Deus. Às vezes, a gente acha que muitas vezes, sem entender Deus, que Deus ele faz como Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Deus não deve para mim e para você explicação, como Ele vai operar, como Ele vai fazer, como Ele vai salvar alguém, como Ele vai tirar alguém do crime, tirar alguém da droga, tirar alguém da prostituição. Deus ele não vai falar para mim como Ele vai fazer. Ele vai fazer. Só que tem pessoas, muitas vezes, que às vezes a pessoa está causando, ela comete algo de Deus, e Deus fala assim: é você mesmo que tem que usar. Infelizmente é você. Às vezes é necessário a igreja, presta atenção, isso é forte demais. Até tempo de ferir. Sabia disso? Até às vezes é necessário Deus te colocar uma enfermidade, para Deus chegar em alguém, para despertar o amor. Tem gente que fala assim: eu oro, Deus nunca. Deus fala para orar. Eu vou para a igreja nunca. Deus para. Eu louvar Deus. Eu não pus na igreja nunca. Deus vai. Deus vai. Deus sabe como fazer a pessoa ir. E quem fala que não faz para Deus, ira o quê? Ira Deus, ira. Eu não vou fazer, ira. Eu duvido. Tem gente que fala assim: eu saí da igreja, eu nunca mais vou saber de Deus, nunca saber de igreja, nunca mais volto. Eu volto. Então eu vou usar alguém. Aí Deus usa alguém. Deus usou o quê? Davi. Vai chegar no povo. E a Bíblia fez comigo contigo. Aí você está passando por isso, nem entende. Eu não sei nem, Senhor, como é que aconteceu isso com a minha vida. Eu estava vivendo tão bem e chegou essa situação dele. Senhor, eu estava vivendo tão bem, minha vida deu uma retirada de uma volta da vida que eu nem Deus. Imagina a vida do Davi que aconteceu. Estava vivendo bem pra caramba. Mas ele teve uma reviravolta, Deus fez uma reviravolta para chegar em alguém. Às vezes você não entende isso. E às vezes isso acontece, a gente sem saber o que Deus está construindo para a gente, a gente murmura de Deus. A gente tem que perguntar: Senhor, por que isso? Por que eu estou passando isso? Por que eu estou vivendo isso? O Senhor não me ama, o Senhor está me maltratando. Eu não mereço isso não, até porque se eu sou uma oração, você deve falar, né? Eu não mereço. Pensou por nós, por não merecer alguma coisa. Eu não precisava passar por isso. Aí veio Deus falando assim: muitas vezes eu falo: calma, fica quieto, está calmo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu preciso usar você. Eu preciso te ferir. Eu preciso ver você chorar para me enxergar em alguém, para me salvar alguém. Entenda uma coisa, igreja, uma coisa a gente precisa, como igreja, servos de Deus, homens e mulheres de Deus, entender que nós somos servos de Deus. Nós servimos a Deus. Nós somos instrumentos de Deus. E pensa uma coisa: o problema da gente é achar que Deus só vai usar a gente em saúde. O problema da gente é achar que Deus vai usar a gente cheio de dinheiro. O problema da gente é que a gente acha que Deus não vai usar a gente dando alegria, a gente está alegre, crente alegre, sorridente. Ou porém Deus me deu a vitória na batalha, cheio de testemunhos bons, maravilhosos. Peraí, Deus vai usar a gente da forma que Ele quer, para chegar em pessoas que Ele quer. Só Deus sabe.
sabe, aprenda isso, como aquebrantar um coração endurecido. Só Ele tem essa forma, você não sabe. Às vezes tu acha que tu vai orar muitos anos, vai quebrantar. Tu vai jejuar, vai quebrantar. Você é bom demais, vai ser quebrantado, não é tudo que eu tenho, vai quebrantar. Não faz isso, vai quebrantar, não vai quebrantar. Deus sabe o jeito. Ele sabe a forma. Então ele usa Davi. Ele faz Davi, olha agora é a minha palavra aqui. E disse, pois, o rei a Joabe. Isso aqui já é citação de Deus. Ele vai mandar o Davi chamar, né, lá o Joabe, né, o chefe do exército, e diz assim, o qual tinha conseguido, agora pecou todas as tribos de Israel, desde Dan até Befa, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Olha o pecado da tribo de Davi, olha o pecado de Davi. Ele chama Joabe, né, lá que é o chefe do exército, e vai falar assim, guarda todas as tribos, e numera todos os povos, faz incenso. Eu quero saber quantos soldados tem. Uma vez foi permitido isso por Deus, foi, né, lá no livro de Número, lá Moisés fazer isso. Deus permitiu Moisés fazer isso. Mas aqui não era Deus, ele estava estudando. O que Deus estava fazendo? Olha o que Deus estava fazendo aqui, gente. Presta bem atenção. Deus, ele colocou no coração de Davi um desejo de saber quantas pessoas existiam, principalmente do seu exército. Qual era a força do exército? Porque Davi teve uma coisa, ele sempre confiou em Deus. Antes de ele entrar em qualquer batalha, ele consultava o Senhor. Mas olha o pecado de Davi aqui. Ele deixou por um momento de confiar em Deus, na força de Deus, né? Na força de Deus, porque ele queria saber quantas pessoas existem no exército, e quanto mais gente, mais força o exército era, mais forte, mais poderoso o exército se tornaria. Então ele vai fazer o que? Vai mandar ver quantos homens havia, pessoas havia para o exército. Então, o que Deus disse para ele? Ele cometeu um pecado ali de não confiar na força de Deus. E Deus, com isso, se irou contra ele. Aí você vai entender a palavra. Olha aqui. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora. E os olhos do rei, teu Senhor, e veja. Mas porque deseja o rei teu Senhor, este negócio. Você está perguntando, né? Porque você quer saber. Você olha quantos povos tem. O Senhor já consegue ver quantos tem o exército. Mas por que o Senhor não quer saber quantos tem? Entendeu? Ele queria saber quantos mil homens tinham o seu exército. Era uma forma de quê? De Deus fazer o quê? Davi o quê? Pecar, gente. Para que a ira de Deus pudesse Deus ter o quê? O motivo. Ele entenda uma coisa, Deus não faz nada sem motivo. Deus é um bom motivo para poder pegar o povo e não desviar do pecado do povo, para Deus balançar o povo, despertar o povo. Deus há um motivo. O problema é esse. Davi tinha motivo? Não. Passava por cabeça de Davi querer saber quando existia no exército? Não. Foi Deus, o próprio Deus. Deus arrumou um jeito. Arrumou um jeito, porque Davi era um homem de Deus. Davi, ele obedecia a Deus. E Deus, como é justo, ele não podia chegar no povo e ir lá dar uma laçada no povo, sem que o Davi, que era o rei da nação, né? E ele ia falar para o Senhor: mas o Senhor está machucando o povo, o Senhor está fazendo alguma coisa com o povo. Então Deus ia fazer o que? Por justiça, ele tem que entender Davi e não fazer o que ele tinha que fazer. Aí Davi falou: eu tenho que arrumar um jeito. Eu tenho que arrumar um jeito para Davi não ter que ouvir querer me pedir a favor do povo. Para que eu possa ter motivo de ter dizer assim: não, eu estou pegando o povo por esse motivo. Você me deu um motivo, Davi, mas você não pode se queixar. Então muitas vezes acontece coisas na nossa vida que Deus faz
Deus arruma motivo na nossa vida, algumas coisas inexplicáveis acontecem, uma coisa inexplicável que chegou até Davi. Pode ver que o Joabe vai perguntar: você não está vendo quantos tem? Você está vendo, Senhor? O meu Senhor, o teu olho vê quantos tem? Para que isso? Para que o Senhor quer? Mas era o que? Deus estava mandando fazer. Porque havia o povo ali pecado contra Deus. E Deus precisava da estrutura daquele povo. E a nossa vida hoje é assim também, Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que você não entende, você não sabe, você fica perguntando para Deus: Senhor, por que? Deus fala: calma, eu sei onde eu estou chegando. Tem coisas na nossa vida, né, que às vezes precisa Deus montar uma situação, igreja. Para quem está distante, se aproxima. Para quem se perdeu, possa, né, voltar. Deus faz as coisas, igreja. Às vezes Deus permite ter uma enfermidade na vida da pessoa, uma doença, para trazer pessoas, aqueles que dizem que não crê, vai orar, vai buscar a Deus, vai buscar o Senhor e vai encontrar o quê? Um milagre. Porque entenda uma coisa, igreja: Jesus, e o que Ele quer é salvar a alma do homem do pecado. O projeto de Jesus é esse, é salvação. Então Jesus, como Deus, Ele vai arrumar todo tipo de argumento, tudo que Ele pode fazer para salvar uma alma. Ele é um Deus de oportunidade, isso que Ele tem que entender. Se aqueles que não dão oportunidade para Ele vai arrumar um jeito. Ele nem que tem que te usar, nem que Ele tem que te ferir, nem que tem que te machucar, nem que Ele tem que precisa Deus fazer você chorar. Ele tem que vir armado, enxugar uma lágrima, mas Ele vai fazer você chorar, mas Ele vai trazer, aleluia, para a presença dEle, para perto dEle. Ele vai pregar, Ele vai falar, Ele vai mostrar que Ele é Deus, Ele vai contar o seu testemunho. Vai, igreja, vai trazer. Até porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrarão diante dEle. Aleluia, glória a Deus. Ele vai fazer, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, muitas vezes a gente não conhece Deus, a gente não sabe o modo operacional de Deus na nossa vida, e a gente às vezes reclama com Deus: Senhor, por quê? Usa fé, ora, pede a Deus, entenda a situação, entenda o momento da vivência que está passando, as coisas vão passar, aleluia. Eu vou trazer mais aqui para a gente poder entender, a glória a Deus, aleluia. Falei no 6, né? Me acompanha aí, você me diz aí, talvez me perca aqui. E foi a Gileade, a terra baixa de ossos, também foi até Dan, Jael, e ao redor de Sidom, e foi a fortaleza de Tiro, e todas as cidades haveus dos cananeus, e saíram ao lado do sul de Judá e Betel. Assim percorreram toda a terra. Então, ao cabo de 9 meses, em 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800 mil homens de guerra que arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500 mil homens. E pesou o coração de Davi. Depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei a muito, ele vai falar aqui, e pesou o coração de Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Ele caiu em consciência, né? Depois que ele vê os números, ele viu: olha o que eu fui fazer. Ele disse: aqui Davi está se colocando diante de Deus, assim: Senhor, eu confiei na força do homem, eu quis saber quantos homens havia, eu não confiei, nesse momento, eu não confiei na tua força. Ele vai com isso aqui: Senhor, nunca eu pequei contra ti, Senhor, eu peguei com o Senhor, porque eu fui confiado na força do homem, eu quis saber quantos homens havia, para ir para as batalhas, quantos homens de guerra. Peraí, igreja. Mas quem fazia Davi vencer a guerra? Era os homens ou era Deus? Ele tinha consciência que era Deus. Mas fala algo que ele nem entendeu. Ele só foca em si, igreja. Não, mas quem fez aquilo com ele? Foi Deus. E mesmo assim, Deus, igreja, não podia
podia ter chegado com Davi. Não, Davi, peraí, descansa no coração. Foi eu que incitei você. Essa ordem no teu coração foi eu que mantive no teu coração. Foi eu que falei contigo que tu faz isso. Deus não, Deus deixou ali ele pagar o preço. E para você ver, porque ele pecou contra Deus. E pecado é pecado. E muitas vezes a gente vai pagar o preço. Mesmo que Deus insultou. Porque Deus, ele perdoou o pecado. E dentro quando ele insultou e nós pecou, ele vai fazer o quê? Nós vamos ter que pagar o preço. Pagar o preço, nós temos que pagar o preço. Mas ele resolveu depois as coisas. Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Onde eu parei, versículo 10, vamos ler? Não, no 11. Ele levanta-se, pois Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade e vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Lá o vidente lá, vai lá, vai falar para Paulo levar um recado de Deus. Escolhe 3 coisas para que eu fazer. Ele precisava, igreja, pagar um preço. Então isso aqui era o quê? Era 3 tipos de maldição que viria. Versículo 3 diz assim: foi, pois, Gade até Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome tiver a tua terra? Porque por 3 meses fuja de teus inimigos e eles te perseguem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Analise agora, vê que querem resposta de dar ao que enviou. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia, porém caímos na mão do Senhor, porque muitos são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Ele preferiu, ali, ele disse, ele não queria cair na mão dos inimigos, que ele fosse corrido dos inimigos, ele falou: eu prefiro cair na mão do Senhor. Olha o que ele vai dizer mais aqui. Então enviou o Senhor a peste sobre quem? Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e de Dan até Bexa morreram 70.000 homens do povo. Aleluia, glória a Deus. Então entende, ele preferiu o que, igreja? Ele preferiu a peste do que fugir dos homens, que os homens correm atrás deles, os inimigos. Entende uma coisa: aqui Deus vai mandar ele fazer o que, igreja? Oferecer os holocaustos naquela época que fazia, E Davi foi lá oferecer os holocaustos que tinha que ser oferecido. O que a gente recebe dessa palavra aqui, igreja, para a nossa vida? Para a gente entender o que Deus está falando com a gente. Tem situação, igreja, que Deus, ele vai nos usar. Amém? A gente às vezes tem coisa que a gente não entende. Mas entende uma coisa: mesmo que a gente não entenda, a gente não pode sair da onde? É da posição. E tem gente que sai da posição. Davi, ele pecou. Ele viu que ele cometeu algo. E Deus, mesmo sabendo que foi ele que incitou, mas Deus, igreja, não passou a mão na cabeça de Davi. Deus, ele fez o quê? Veio as 3 que haveria 3 pragas, mandou que ele escolhesse qual delas, que ele escolhesse, mas Deus mandou ele fazer o quê? Oferecer o holocausto, levantar, deu um altar, depois construiu um altar. Então, igreja, entenda isso, isso a gente tem que entender. Ainda que Deus, você não entenda o que está acontecendo com a sua vida, o que você está passando na sua vida, mas entenda uma coisa: porque a gente não pode sair da posição de Deus. A gente pode estar passando coisas na nossa vida que eu não sei, Senhor, eu não sei por que isso. Tem coisas que chegam na nossa vida e não sabe, Davi não sabia por quê. Por que passou isso na cabeça de Davi? Porque Davi foi que ali, ele olhava para a multidão de homens, ele sabia, ele via nos olhos dele qual o tamanho do exército que tinha, precisava de contar. E tu vai chegar Davi, tu viu, ou tu viu Davi que se queixou, mas para
Para que eu fui ocupar essa ideia? Para que eu fui fazer isso? Com Deus, igreja, não se questiona. Deus te obedece. Obedeça aquilo que Deus está fazendo na sua vida. O que você está vivendo, obedeça a Deus. Não questione com Deus, não brigue com Deus. Não saia da posição. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus vai usar você. Deus muitas vezes pode acontecer algo de até deixar você triste. Deus fez isso com Davi. Quando Davi manda cair em si, para que eu vou fazer isso? Davi se entristece, igreja. Ele se entristece porque não era uma coisa no coração dele, não era uma coisa que passava no pensamento dele, não era. Ele não precisava disso, ele confiava no Senhor, a confiança foi dele. Mas no momento alguma coisa aconteceu, ele não entendeu. Eu já vi gente falar assim, ó, eu saí da igreja porque nem entendi. Amém. Foi lá fora, fez o que Deus mandou, fiz sim, fui lá, engraçado que eu saí da igreja, lá fora eu preguei o Espírito, eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, falei com o amor de Cristo aqui, então falta posição. Só falta posição. Fez o que Deus mandou, Deus te feriu, Deus te levou, Deus foi te chorar, Deus pode ter feito você sofrer, Deus pode ter jogado você em algum lugar, no meio do crime, no tráfico, na droga, na prostituição, na cachaça. Deus te levou lá para fora, fez o que Ele quis fazer contigo lá fora. Eu já vi bêbado, cachaceiro, falar do amor de Cristo para a pessoa se converter na hora, bêbado, o cara bêbado. Mas Deus faz por quê, igreja? Essa situação. Mas o que Deus quer da gente, que tem gente que vai, mas ela esquece da posição, de ficar na posição. Ela vai até pecar, amém? Mas ela esquece de voltar para a posição, entender que aquilo é um mistério de Deus. Voltar, para o braço do Pai, voltar para a posição. Mas a pessoa às vezes ela não entende. E às vezes ela fala assim, poxa, está muito difícil. Está não, porque a missão dada, a missão cumprida, a gente volta para casa. A gente volta para o braço do Pai. E às vezes a gente fica entardecer. A gente coloca a dificuldade. Porque quando Deus está chamando, a gente tem que ver assim, não, eu cumpri a missão lá fora. Eu fiz o que Deus queria lá fora. E Deus me levou, Deus me feriu, Deus me fez chorar, Deus me fez sofrer. Padeci, perdi alguma coisa, mas eu tenho que voltar para a posição. Eu tenho que voltar para o caminho. E muitas vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente fala, não, mas ele é ruim de eu voltar. Não é ruim não. Quem entende, Davi entendia, eu peguei contra Deus nessa situação. Mas ele não saiu da posição. Ele não desobedeceu a Deus. Ele não se irou contra Deus. Ele não se levantou contra Deus. Ele não ficou perguntando a Deus, Senhor, poxa, por que, Senhor? Por que passou isso no meu coração? Por que quem sabia disso? O problema da gente é querer saber por que Deus dá uma missão. Tem um dilema que diz que missão dada é missão cumprida. Deus te deu a missão, faça o que Deus te deu. Mas a gente não pode ficar o quê? Fora da posição de Deus. Aleluia, glória a Deus. Que você entenda nessa palavra hoje, em nome de Jesus, que Deus, muitas vezes, igreja, Ele usa a gente. Ele vai nos usar para a gente chegar, para Ele poder chegar em vida de pessoas, para Ele trazer pessoas que estão fora para dentro, Ele levar a gente dentro em pessoas. Eu já fui em lugares aí que já falei da palavra de Deus para pessoas que diziam que era até ateu. Pessoas mesmo, que eu já vi Deus curar pessoas através da minha vida que era católico no pé loucos. Tratava outros crentes mal, mas eu ia lá, falava do amor de Cristo, levava água, bebeu, fui curado, e nunca me tratou mal, igreja. Nunca me tratou mal. Então a gente tem que fazer o que? A missão de Deus é essa. Deus vai nos usar na situação. Tem uma palavra que Paulo vai dizer, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. E a vez de fazer de louco, ser louco é bom?
Quem ama faz isso? Vai, porque Deus permitiu. O que aconteceu com Davi aqui, Paulo falou depois da graça de Jesus Cristo. Porque aqui era lei. Mas Paulo da graça ele falou, eu me fiz de louco para ganhar um louco. Eu precisei me machucar, precisei chorar, precisei me ferir, para me ganhar aqueles que estão lá fora, que estavam lá fora feridos. Eu precisei. E muitas vezes Deus vai usar a gente desse jeito, igreja. Muitas vezes Deus vai colocar até uma doença na gente, para a gente chegar perto de gente. Tem família que não quer saber da gente. Tem filhos que não querem nem saber. Mas tu ficar doente, vai se chegar. Vai vir para perto, vai se aproximar. Né? E é inteligente de Deus. É igual Davi. Eu pequei, mas não falo contra Deus. Eu falo a favor de Deus. Eu sei quem é Deus. Eu vou cumprir o que Deus quer, eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou ficar, eu fico na mão de Deus, na mão dos homens, na mão do diabo, eu fico na mão de Deus. Então, essa é a nossa vida, é a nossa posição. Mas muitas vezes acontece, a pessoa ela dá as costas para Deus uma vez, não entende o propósito dela. Ela não entende que muitas vezes Deus está usando a sua vida para você trazer alguém que fala do amor de Deus, trazer alguém para perto, alguém que precisa, alguém que tem uma dificuldade. Entende uma coisa, Cristo? A gente às vezes vê pessoas que não sofreram. E ela só vai entender você, a gente, Deus, ela só vai entender Deus porque Deus precisa usar a gente. Você está vendo aqui, né? Tanto para Deus usou para poder ferir o povo, né, que Deus te ensinado, mas Deus também vai usar a gente também para poder fazer bem. E hoje Deus usa muita gente para isso. Jesus ele usa muita gente. Às vezes não entende isso. Tem casa de pessoas aí que estão lá, que tem dinheiro, né? Que a vida dela está arruinada. Elas são pessoas adoecidas de coração. Mas se a gente não chegasse lá de uma forma simples, com linguajar que eles entendem, eles não vão entender Deus. Deus é sábio, Deus. Deus sabe como vamos colocar a gente dentro do cenário, dentro da situação, qual lugar. Deus sabe como. Deus não colocou a cenário, apesar que a medida que ele está falando de fogo, quem colocou foi quem? Foi Deus. Mas Deus estava sozinho? Estava nada. O homem estava lá dentro. O quarto homem estava lá dentro. Jesus estava lá dentro. Deus pode colocar você em qualquer situação, mas Deus está contigo. Aonde Deus te colocar, o que tiver acontecendo na tua vida, Deus está contigo. Deus está dizendo, Ele está despertando a atenção de pessoas. De pessoas que não acreditam. Elas não dão crédito. Elas não dão crédito. Mas através da tua vida, elas vão dar crédito a Deus. Através da tua vida, elas vão conhecer o poder desse Deus. A tua vida. Deus te usa. Deus vai você chorar. Deus te machuca. Às vezes você sofre. Padece um pouco na caminhada. Às vezes fica uma situação difícil. Momentos aterrorizantes, de tristeza, de angústia. Mas o nome dele ser glorificado. Nós somos aprendendo uma coisa. Nós somos instrumentos. Nós somos usados por Deus. A marionete, o homem pega a marionete e faz assim com ela, Ele faz ela falar, ela faz mexer, faz ela dançar, ele brinca com ela, não é? Assim que faz. Deus não é uma coisa com a gente. Ele brinca com a gente, assim, desse jeito. Eles vão me conhecer. Eles vão saber quem eu sou. No final de tudo, o show durou uma noite. Mas a alegria veio pela manhã. Não é quer dizer que uma noite hoje, amanhã. Para que entende um ano, 2 meses, 3 meses, 4 meses, um ano, 10 anos. Você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus através da sua vida. O plano da salvação, não é algo que você acha assim que é de hoje para amanhã, leva um tempo. Deus é paciente. A paciência que você não tem, Deus tem. Aleluia, glória a Deus. A paciência que nós não temos, Deus tem. Ele sabe como vai chegar na vida daquela pessoa. Ele sabe como vai mudar a sua vida, a sua casa, todo o cenário, tudo que está passando dentro da tua casa. Ele sabe como ele vai mudar. A gente quer que Deus mude do nosso jeito. Não, vai não. Ele sabe como é que ele vai mudar. Ele sabe como é que ele vai fazer. Ele sabe como ele vai te honrar. A vida ele precisa fazer você chorar, igreja. Aí você chora. Até a perda de alguém que você ama é necessário.
Porque Deus, ele sabe, igreja, o que ele faz. Tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Você não entende, você não vai compreender nunca. Mas Deus, ele faz tudo certo para te honrar. Tudo certo. Tudo certo. Ele te coloca para te colocar num lugar alto. A gente precisa passar por Davi para voltar, aleluia, ali, tirar aquela mancha de pecado que pegou. Ele precisa pagar o preço. Precisa pagar o preço. Mesmo que Deus, a gente tem coisa que aconteceu nessa vida e que a vida pergunta, por que eu precisava passar por isso? Mas Deus fala, foi necessário. Senhor, eu oro por fulano, nós perdemos nosso filho, com tiro na cabeça, com 18 anos, ele vai fazer 19 anos. E você vai perguntar a Deus, porque Deus é necessário. É necessário. Porque o que eu faço é como perfeito e agradável. Eu sei por que isso. E a gente entende, a gente não entende, mas Deus sabe. Às vezes, quando a pessoa fala assim, poxa, o filho de um bicho, uma pastora, morreu com tiro na cabeça. Para quem não conhece Deus, acha que foi uma coisa, poxa, Deus, poxa, o que Deus fez? Mas Deus sabe por quê. Ele sabe por que ele está aqui, aonde ele vai chegar com isso, e quem ele vai chegar com isso. E a gente já vê no tempo. E eles precisam ver que igreja. Mas Davi, tu vê que não era algo do coração dele. Aquele pecado não era algo dele, vontade, dizer. Ele elaborou, ele pensou, eu desejo fazer isso, e vou fazer, pronto, acabou. Não, tem coisa que você vê que a gente não quer viver. Não passa a nossa cabeça de viver. Mas Deus sabe por quê. Por que isso? Ele sabe aonde vai chegar. Ele sabe por quê. Então lance a tua preocupação nos pés do Senhor. Porque Ele sabe o que Ele vai fazer com isso. Se pode ser outras pessoas como a gente, Senhor, para de pregar. Eu não, estou indo para a vida de pessoas. O Senhor curou um monte de gente da meu filho. O Senhor me usa até hoje, cura as pessoas. Poxa, meu filho ficou lá com a barra na cabeça. O Senhor não fez nada, o Senhor não curou. Por quê? Não, parar. Deus sabe por quê. É palavra de Deus. Ele vai te ferir para chegar em algum lugar, em alguém. Ele sabe o que ele faz. Então é bem que entende. Vai sentir no coração, vai sofrer, vai chorar, mas ele sabe o porquê isso. A resposta para dele. Então, muitas vezes, o que Deus está falando para mim com você é o quê? Continua confiando no Senhor. Davi continuou confiando no Senhor. Davi continuou na posição. Ele não reclamou. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. Ele sabe por que você está passando por isso. Ele sabe por que dessa luta, dessa causa. Ele sabe. E muitas vezes a pessoa fala, foi diabo não. Não é diabo não. Não é nada de diabo. É Deus. Porque Ele está atendendo o teu pedido. Vai atender o teu pedido e falar assim, mas você não faz o Senhor fazer assim? Não, do teu jeito eu não faço, eu faço comigo. Eu estou querendo parar, porque já são 9h05. Mas Deus está falando. Porque a gente tem mania de querer falar com Deus, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Não. Eu não dou facilidade. Eu vou te dar caminhos espinhosos. O meu caminho é espinhoso. O meu caminho é estreito. É assim, então eu te toco na vitória. É assim, Deus. Ele não vai fazer a minha vontade. Ele não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer o que Ele quer. Ele é Deus. Eu não mando em Deus, você não manda em Deus. Nós não damos ordem em Deus. Eu peço a Ele. Então seja feita a sua vontade. Seja feita a vontade dele. Tem que ser. Se é feita a vontade de Deus, então recebe o que Deus está te entregando hoje. Se é feita a vontade dele, recebe o que Deus está te entregando hoje. Porque a vontade diz, se é feita a vontade dele, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Ele sabe o que Ele está construindo na sua vida. Ele sabe qual o caminho de vitória que está colocando em você. Ele sabe, igreja, para a gente poder chegar, aleluia, nas grandes vitórias.
vitória, precisamos passar pelas grandes lutas, precisamos de passar pelos desertos, pelos vales, pelo vale da sombra da morte, precisamos chorar, precisamos entristecer, precisamos, igreja, precisamos passar e obedecer a Deus. Porque um dia que o Senhor do céu, a bênção, vamos ser dia de quê? De alegria, aleluia. E dia que precisa chorar um bocadinho, espera só mais um pouquinho, que Ele está resolvendo a tua causa. A tua causa está na mão de Deus, não está na mão do homem. Ele está resolvendo a tua causa, e vai dar tudo certo na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar.